foi sem levar ninguém para o auxiliar, mas ele preferiu escolher 12 homens fracos, defeituosos. Imagina os problemas que esses homens tinham, irmãos. Pedro tinha um caráter deformado, João era explosivo. Você conhece João depois? O filho do trovão, o discípulo do amor, porque ele se achegou tanto aos pés de Jesus, ele se tornou tão íntimo de Jesus, que Jesus mudou o caráter e deu a ele graça para controlar o seu temperamento. E nós não conhecemos João como explosivo, como temperamental, mas a história diz que ele era bravo, ele ficava nervoso, o olho dele ficava vermelho, ele espumava de tanto nervo. E João nós conhecemos como um discípulo que punha o ouvido ou a cabeça no peito de Jesus e escutava o coração de Jesus. De 12, Jesus tinha 3 chegados. De 3 ele tinha um mais reservado, que era João. Amém? Deus chama um bocado deles com problemas. Chama um outro lá na frente, chamado Paulo, um homem que na ótica humana ele era assassino, era cruel, era impiedoso, e Jesus o transforma no maior apóstolo de todas as épocas, o maior missionário aos gentios, o apóstolo São Paulo. Então, Jesus, quando faz a declaração de vitória da igreja, nós sabemos que Jesus ele enviou os seus discípulos para uma missão, para pregar nos vales, nas cidades, nas aldeias. E a Bíblia diz que quando os discípulos voltaram daquela missão, Jesus interroga os seus discípulos, como se ele não soubesse, né? Mas ele interroga e pergunta: o que é que o povo está dizendo a meu respeito? Qual é a opinião daquela circunvizinha ou daquelas pessoas que vocês foram lá evangelizar? O que eles estão dizendo? Diga alguma coisa. Alguém diz: Senhor, desculpe, mas eu vou ter que falar, mas eles não estão dizendo que o Senhor é o Cristo, estão dizendo que tu és Jeremias. A outra diz: mas Senhor, onde eu fui, estão dizendo que tu és João Batista. João Batista tornou vida e está entre nós. E outros dizem que tu és Elias. E outros dizem que tu és um dos profetas que voltou a viver e está no nosso meio. E Jesus olha para eles e diz: o que vocês podem dizer a meu respeito? Qual é a opinião de vocês? Pedro, como era o mais saliente, ele ficou de pé e falou: Senhor, eu sei, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. A maior declaração de Pedro. Jesus falou assim: ô Pedro, você não está na carne hoje, hein, Pedro? Hoje você está no Espírito, porque não foi a carne que te revelou isso. Irmãos, quando você está na carne, tem que tomar cuidado. Sabia? Está muito eufórico, falando demais, tome cuidado, porque o inimigo pode usar você. Senhor, mas eu sou crente, ele usa sim, irmãos. Só não usou Jesus. Está na carne, tu se afasta das pessoas, vai orar, pedir misericórdia, pedir graça a Deus. Porque quando estamos na carne, podemos ser uma ferramenta do diabo, irmão, sem perceber. Mas como que é isso, pastor? Eu não acredito nisso, como que um crente lavado de pelo sangue? Pode, porque o diabo é oportunista. A Bíblia diz assim: não deis lugar ao diabo. Uma vez que você dê lugar para ele, ele entra. Pedro, irmão, seguindo Jesus, acabou de fazer a maior declaração, né? Tu és o Cristo, Filho de Deus. E Jesus falou assim: Pedro, parabéns, Pedro. Porque não foi a carne nem o sangue que inspirou você a dizer essas palavras, foi o Pai que está no céu. Aleluia. Pedro falou assim: opa, eu sou Pedro. Aí Jesus disse: te digo, Pedro, que tu és Pedro, mas nada do que isso, tu és uma pedra. No original é Petra, pedrinha pequena. Agora, sobre esta pedra, pedra grande, Petros e Petras, pedra grande, ele está falando da pedra angular. Ele diz: eu vou edificar a minha igreja na pedra maior. Essa sua afirmação é a pedra maior. Tu és o Cristo, sobre o Cristo a igreja será edificada e as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Pode aplaudir o Senhor por essa palavra. Porque em Cristo nós podemos vencer, em Cristo nós podemos triunfar, em Cristo nós somos mais do que vencedores. Aleluia. E Jesus então continua
E daqui a pouco Jesus fala assim: eu preciso fazer uma declaração para vocês. Eu preciso ir a Jerusalém e morrer, ser entregue na mão dos pecadores. Só que não se preocupe, no terceiro dia eu vou ressuscitar. Pedro não entendeu, ele tomou a carne e falou assim: Senhor, isso não vai te acontecer, Senhor. Olha, fazendo coisas certas de forma errada e na hora errada. Isso não vai te acontecer, Senhor. Nós não vamos deixar isso te acontecer. E Jesus fala assim: para trás de mim, Satanás. Já está usando Pedro naquele momento. Tu não entende as coisas dos homens, Pedro. Você precisa entrar no Espírito e entender as coisas espirituais. Aí Jesus começa a fazer uma palestra e Jesus fala: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, toma sobre si a sua cruz, siga-me. Que palavra interessante, irmãos. Toma sobre si a sua cruz e siga-me. Eu quero falar, irmãos, sobre o ser humano e suas vontades, seus desejos e suas motivações. Nós queremos servir a Deus. Quem quer servir a Deus, levante a mão. Eu sei que você quer. Há pessoas que às vezes não servem a Deus, mas desejam, porque nós viemos de Deus. A Bíblia diz que quando Deus fez os animais, eles haja espécie, répteis, quadrúpedes. E foi aparecer o ser humano, ele faz e sopra o fôlego de vida nas narinas daquele boneco de barro. Então, parte de Deus é colocado no ser humano. Nós temos algo de Deus, é por isso que nós nos atraímos pelas coisas de Deus. Nós temos desejo. A Bíblia nos diz, irmãos, que o diabo, ele afugenta as pessoas, roubando delas o desejo de seus corações de servir a Deus. Ele amarra as pessoas, ele prende as pessoas nos seus desejos. É por isso que alguém fala: pastor, eu até queria, pastor, mas não consigo, porque ele está preso. Ele prende as pessoas nos seus desejos, nas suas vontades. Mas nós temos aquela vontade de servir a Deus, de ser usados por Deus. Temos aquela paixão quando nós oramos e sentimos a presença de Deus. Que coisa boa, eu vou fazer isso todo dia, sim ou não? Eu vou fazer isso todo dia, que coisa gostosa é poder falar com Deus e sentir a sua presença. A nossa alma, irmãos, ela começa a flutuar, a gente sente o corpo tudo santificado, a oração santifica a nossa vida, e a gente diz assim: eu quero, passo todo dia, não consegui. Porque o diabo, ele procura prender a vontade das pessoas, ele procura destruir aquilo de Deus que há em nós, que recebemos na criação, na nossa geração. A Bíblia diz assim: tu és meu filho, hoje te gerei. É por isso que uma criança não tem pecado, nasceu em pecado, chega numa certa idade, 2, 3 anos, 4 anos, já vê a criança enrugando o rosto, como assim, olhando bravo você, não é assim, mano? Querendo ensinar você, dizendo não vou, porque a criança nasce com o estigma do pecado. Ninguém ensinou ela a mentir, ela aprende a mentir sozinha. Porque a criança nasce já com o pecado. À medida que ela vai tornando consciente, à medida que ela vai entendendo as coisas, vai perdendo a inocência e vai tornando uma pessoa consciente. Aí então o pecado já não é mais no período da inocência, então ele começa a ser um pecado mais assim responsabilizado. Deus já responsabiliza à medida que a criança começa a entender as coisas, né, no pleno juízo. Então diz a ciência, e nós entendemos pela Bíblia, que aos 12, 13 anos a criança já dará conta de Deus por tudo que fizer. Aleluia. E Jesus, irmãos, ele diz: se alguém quiser vir após mim, renuncia-se a si mesmo. O problema da nossa renúncia, o problema
do nosso insucesso não está em Deus e não está também nas minhas características ou na minha personalidade, não está na forma como fui educado pelos meus pais, está na minha decisão imediata. Amém? Diga, decisão imediata. Deus é assim, irmãos. Com Deus eu tenho que tomar decisões imediatas. Com o ser humano, a gente tem que ter raciocínio lógico. Deixa eu ver se é bom. Porque Deus nos deu capacidade para decisão. E você julga, vai ser bom para mim. Há pessoas que é diferente, né? A pessoa está vendo que aquilo lá não é bom, que aquilo é bom, mas está indo para lá. Não sei, não entendo. Mas Deus nos deu capacidade para escolhermos as coisas boas. Tem duas portas de trabalho. Ali eu vou ganhar 1.000, aqui eu vou ganhar, que é claro que você vai ganhar 1.000, eu quero de 500. Não, você vai entender que 1.000 é melhor. Então nós temos essa capacidade de pensar e tomar decisões. Tomar decisões. E Jesus é bem claro aqui nesse texto, se alguém quiser, o problema está no querer. Às vezes a nossa vontade está presa e a gente não consegue que o querer se torne uma atitude, fica só no desejo no coração. Eu quero, amém? É como aquele homem, eu quero ganhar muito dinheiro, mas não trabalha. Eu quero ganhar muito dinheiro, eu quero me tornar um empresário, mas se contenta com coisas poucas. Quando a Bíblia diz lá em Isaías capítulo 1, verso 19, se alguém quiser, se alguém me ouvir, diz, o que diz? Comereis o bem desta terra. No original é esse mesmo que você falou, o melhor. Querer. E não materialize esse texto é espiritual, irmãos. O melhor não está falando de riqueza, de bens materiais. Comer o melhor é gozar de uma comunhão plena com Deus, porque tudo isso vai resultar em coisas boas para a nossa vida. E Jesus diz assim: se alguém quiser vir após mim, primeiro passo, renunciar. Mas é tão difícil renunciar, sim ou não? Ou é fácil? É tão difícil renunciar a certas coisas. A gente fala que nem um chapolim dourado, eu vou, não vai nada. Vai lá vencer o seu inimigo, eu vou, fica lá, eu vou e não vai nada. Irmãos, a renúncia tem a ver com decisões imediatas. Diga lá, decisões imediatas. Eu sempre lembro, quando falo nesse tema de Abraão, como seria dura a decisão de Abraão se ele pensasse. Só que quando nós estamos nos relacionando com Deus, a gente não precisa pensar, irmãos. Ele mandou, faça, cega-te, toma a decisão. Porque às vezes a bênção da nossa vida, irmãos, está na decisão. Você está limitado e condicionado num sítio, Deus fala, se você vir para cá, você é abençoado. Você fala, eu vou, mas não vai, então pula lá. Chegando lá, você é abraçado pela força de Deus, e Deus vai te ajudar, Deus vai te envolver, Deus vai te fortalecer. É como você diz, eu vou para a oração, mas aí você já pensa, eu vou para a oração, eu estou sem vontade de orar, mas eu vou. Você estava sem vontade, se chega na oração, sem vontade de orar, dobra o seu joelho, o seu espírito se quebrando, dizendo, ainda bem que eu vim para a oração. Agora, se você não vem para a oração, sabe o que acontece? Você fala assim, eu não fui porque eu estava sem vontade de ir. A questão é você sair de lá e vir para cá. A questão é você sair do comodismo e partir então para ser um crente ativo. Eu vou fazer, não importa, eu estou sem vontade, mas é Deus que mandou, irmãos. A coisa que a gente faz com vontade. A coisa que a gente faz com vontade. Por exemplo, necessidade. Você vai correr na casa de banho, não interessa. A vontade é uma necessidade. Sim ou não? Nós trabalhamos, é uma necessidade. Aí você passa a ter vontade de gostar daquilo que faz. Irmãos, tomar a decisão com Deus, a renúncia não é uma vez. Eu já fiz uma renúncia. Diariamente eu tenho que ficar renunciando coisas na minha vida.
O inimigo, ele entope as pessoas, ele lança tantas coisas para te embaraçar, para fazer você perder as suas motivações. A nossa vontade, ela está condicionada daquilo que é colocado lá dentro do coração. Se eu estou vendo uma pregação, eu vou ficar com vontade de pregar. Se eu estou vendo louvor, eu vou ficar com vontade de cantar. Aquilo que eu vejo, aquilo que eu falo, é aquilo que eu vou sentir. Então, nós, para sentirmos desejos por Deus e buscarmos a atitude de aproximar-se dele, a gente tem que começar a se envolver, irmão, com coisa de Deus, deixar as coisas que não edificam. Paulo diz assim, olha, capítulo 6, versículo 12 de 1 Coríntios, diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Pastor, isso não é pecado? Não é pecado, mas não convém, porque isso vai roubar a sua vontade de ir à casa de Deus, vai roubar o seu desejo de cantar, de orar, de ler a Bíblia, o seu desejo de servir a Deus. Mas isso não me faz mal, mas não convém. Paulo diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam. Quando você não está edificando, você está